vocês viram uma reportagem de, acho que foi 2 trens que descarrilhou um dia desse atrás aí, né? Você viu que ele estava, a foto dele parado na rua? Hã? Então, assim como aquele trem, é a nossa vida. Enquanto a gente está indo pela obediência da palavra, aquilo que Deus está usando lá, o pastor, pastora para falar, eu obedeço. Eu vou andando, vai dar tudo certo para mim. Mas quando eu saio da obediência de Deus, as coisas vão começar a dar tudo errado. E não é só para você, é para todo mundo, é para mim, é para qualquer cristão. Por quê? Porque eu não estou obedecendo mais a palavra. Deus só cumpre a palavra dele na minha vida e na sua vida. Deus, ele vela pela palavra dele. Se eu estiver dentro da palavra, Deus pode me abençoar, mas se eu sair da palavra, eu sair debaixo da proteção de Deus, a tendência é que as minhas coisas vão dar errado, não anda mais, igual aquele trem, não saiu dali, tu viu ele andando? Não, ele parou. Você está entendendo? Se descarrilhar, sair da linha, ele não vai andar mais, a menos que bote ele na linha de novo, não é isso? O cristão também é assim, se você está dentro da palavra, as coisas vão andar. Mas se você sair da palavra de Deus, trava tudo, não anda mais. Mas a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, não é, a culpa é minha. Porque, por exemplo, eu vou lá, igual hoje eu fui lá, pastor Mota, ouvi a palavra, e se eu obedecer, eu vou ser abençoado, mas se eu não obedecer, a culpa não é do pastor. Ela faz o quê? Não vai dar certo para mim. Porque eu não estou querendo obedecer, você está entendendo? Ninguém vai me forçar, não vai dar ruim. Está entendendo direitinho? Uma vez o meu pastor falou para mim o seguinte, para me evitar de estar indo lá no Monte das Oliveiras durante a noite, para minhas filhas, porque nós somos mulher, aquela coisa toda, entendeu? Não, eu estou falando que ele falou uma vez isso para mim. Não precisa, todo dia o pastor está me ligando para falar isso, gente. Acabou, é aquilo ali e pronto. Você está entendendo? Um dia desse aí eu fui à noite, porque eu fui, foi o João, foi o Anderson, os irmãos homens junto com a gente. Mesmo assim eu falei com o meu pastor, vou lá de noitinha agora, porque vai os irmãos aqui da igreja e tal. Mesmo assim eu falei, abençoa a gente. Ele falou, não, estou abençoando seu irmão, vamos voltar em paz. Você está entendendo? Não precisa todo dia ele ficar falando, não, Fabiana, não vai não. Aí vira e mexe, eu vou lá de noite. Então, quer dizer, eu saio da palavra de Deus. Você está entendendo? O problema, pessoal, não é errar, o problema é a insistência no erro. Começa a dar as coisas erradas e eu não posso reclamar, eu vou reclamar com quem? Se eu estou fazendo errado. Só conserto com Deus. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, vamos dar uma olhadinha lá. Hoje meu pastor até pregou isso lá de manhã também. Se eu não quiser obedecer de jeito nenhum, infelizmente Deus não vai poder fazer nada comigo. Lamentações 3, versículo 39. Ô irmão, se você não for te dar um trabalho, muito incômodo, se não for te dar um trabalho muito incômodo, eu pedi a Natasha para trazer a chave, puxa um pouquinho aquele carro para ali para mim, porque o motor dele está bem na direção dessas coisas ali, eu nem tinha visto. Aí, ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Lamentações de Jeremias 3,39. Senão, se as coisas der errado para mim, eu não posso reclamar com ninguém, porque eu que estou fazendo errado. Se eu fizer certo, vai dar certo. Se eu fizer errado, vai dar errado. Glória a Deus. É o jeito que eu fizer. Acharei Lamentações de Jeremias. Não está escrito Lamentações de Jeremias, pode estar escrito Lamentações. Está só Lamentações? Não, é porque. Não, mas é Lamentações de Jeremias mesmo. Mas não está escrito isso, está escrito só, está do lado de Jeremias, do livro de Jeremias. É porque tem Bíblia que vem Lamentações de Jeremias, tem umas que é só Lamentações.
Deve estar só Lamentações, é do lado do livro de Jeremias, pessoal. Ah, dá um ano isso aí para mim. Recebeu a benção no início. Para tirar o motor da direção daquela claseira ali. Ô, João. Vai dizer que foi eu que bati na tua moto, não. Ela que está aí. Lamentações de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Lamentações 3, 39. Acharei? Está escrito assim, ó. De que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa, que reclama, né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Quer dizer, se eu não obedecer a Deus, eu vou ficar reclamando da vida. Eu vou reclamar de quê? Se é eu que estou... Se eu que estou pecando. Você está entendendo? E Deus, Ele é aquele que quer ajudar a gente, mas para Ele ajudar tem que haver uma obediência. Glória a Deus. Ó, deixa eu explicar a vocês. Não é a vontade de Deus que ninguém sofra. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer ver ninguém na sarjeta. Deus não quer isso, não. Você está entendendo? Mas depende da obediência de cada um. Entendeu? De que se queixa, pois o homem vivente. Queixa-se cada um. Repete aí, pessoal, dos seus pecados, porque o que faz dar errado é o nosso erro. E faz as coisas dar errado, às vezes tem gente que reclama, poxa, mas não é possível, na minha vida está dando tudo errado, lá em casa está dando tudo errado. Mas você tem que ver como que você anda com Deus. Se você está realmente na palavra, se você saiu da palavra, se você está no pecado, porque o pecado é que faz o troço dar ruim. Pastor, mas por que o pecado faz dar ruim? Porque o pecado, estão prestando atenção direitinho? Ele faz uma divisão entre você e Deus. Vamos ver isso lá no livro de Isaías 59. Se eu estiver em pecado, esse pecado faz uma separação entre eu e Deus, aí as coisas não vai. Não funciona. Quantas coisas já aconteceu aí com pessoas, até jovens. Às vezes eu vejo aí na reportagem aí, ó, jovens que são mortos, jovens baleados. Você vai ver, esses jovens tinham até pastor, o pastor deu conselho, e todo mundo quis escutar. Ele vai fazer o quê? Não quis ouvir. Tá, eu sei o que eu estou fazendo, pastor é chato. É igual mãe, né? A mãe é chata, meu pai é chato, aí acaba se perdendo aí no mundo. Indo embora cedo, tudo por falta da obediência. Lá no livro de Isaías 59, versículo 1, acharam aí? Está escrito assim, ó: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Vamos dar uma paradinha aqui? Às vezes você está, meu Deus, mas por que eu oro, Deus não me ajuda? Mas como que Ele vai te ajudar? A mão dele não está encolhida, Ele pode salvar. Mas aí é que eu estou te falando, tem que ver como que eu ando com Deus. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer. Ó, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não poder ouvir. Porque às vezes você pensa assim, poxa, eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Mas por que Ele não está te ouvindo? Não sei, pastor, mas aí é que você tem que ver como que você anda com Deus.
Como é que é o seu coração? A Bíblia não diz que é bem-aventurados limpos de coração? Às vezes o coração da pessoa não está limpo, a pessoa está cheia de ódio, cheia de raiva. A pior coisa que tem é o ódio, gente. Aqui na igreja já teve 2 irmãs que morreu. Eu avisei, a irmã não quis ouvir as irmãs. Morreram com ódio, por causa de ódio. Uma teve um AVC. Não teve um AVC, só vivia discutindo, brigando com todo mundo, com raiva de todo mundo. Falei, irmã, isso aí é um espírito. Infelizmente o demônio não deixa a pessoa ver que é ele. É disfarçado. Mas falava com a irmã, não entrava na cabeça dela que nossa luta não é carne e sangue. Tem gente que não entra na cabeça da pessoa. Jesus mandou fazer o quê? Amai a vossos inimigos. Falou para o nosso bem. Que o ódio, você não está matando o outro, não. Você está se matando. O ódio é um veneno que você toma, achando que você está matando o outro. Não, você está acabando com você mesmo. Eu tentei avisar isso a ela, ela não aceitou. Aí continuou com aquele ódio. Quando foi um dia, a vizinha dela chegou aqui, pastor, ela teve um AVC. Porque o ódio ele fica alojado no coração da pessoa, o ódio é um espírito. E ele ali, ele pode infartar a pessoa a hora que ele quiser. Ele está lá já mesmo. Tem essa pessoa que dá ataque cardíaco, vai embora. Ele está lá. Entendeu? Ele está no coração da pessoa, então ele pode fazer o que ele quiser. Aí eu avisei dessa irmã, falei, cuidado, irmã, pelo amor de Deus, negócio de ódio, isso aí, pessoal pode ter um troço. Não quis ouvir. Deus estava me usando para alertar ela, não quis ouvir. Aí o que aconteceu? Ela teve um AVC, uma semana em cima da cama, morreu. A Isis, quem lembra da Isis? Você lembra da Isis? A outra foi a Lucinha, quem lembra da Lucinha? A Lucinha ficou 6 anos aqui. 6 anos aqui na igreja, pregando para ela. Qual que era a Lucinha? A Lucinha era assim, preste bem atenção. Um dia ela chegava aqui na igreja, ela brincava, falava com todo mundo. No outro culto, quando ela vinha, ela já não falava com ninguém, ela sentava com uma raiva, ninguém podia nem olhar para a cara dela. A paz, mano, ela fazia assim mesmo. Nem comigo ela falava. Ela ficava com raiva dos irmãos, ficava com raiva de mim, virava a cara para todo mundo. Aí a gente já sabia e deixava ela quieta no canto dela. Eu pregando, ela balançando as pernas, não queria assunto com ninguém. Tinha um espírito que jogava ela contra os outros. Do nada. E eu tentei avisar ela, e estourou um tumor no seio dela. Aí chorava. Mas por que um montão de gente é curada? Aí eu não sou. Eu falei, irmão, você tem que limpar seu coração, irmão. Eu falava para ela direto, você tem que limpar, o problema é o seu coração, você tem que parar com o negócio de ódio, qualquer coisa você fica chateado, explode com as pessoas, isso não é de Deus. Tu acha que o Espírito Santo é assim, gente? Explosivo, qualquer coisa ele fica chateado. Jesus não é assim. Jesus ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tu não vê Jesus chateado com todo mundo. E olha que o pessoal xingava Jesus. O pessoal xingava Jesus, príncipe de Beelzebul, mas não sei o que, e Jesus tratava todo mundo bem. Ele perdoou até aqueles que crucificaram ele na cruz. O pessoal enfiou a estaca dele, botou coroa de espinho, furou aqui o outro lado dele, entendeu? Esbofeteou ele, depois ele virou para Deus e falou, Senhor, perdoa, que eles não sabem o que está fazendo. É assim que era Jesus, e os discípulos dele também, tudo era assim. Todos eles eram mansos. Não tinha ninguém bravo ali, entendeu? E Lucinha não, Lucinha qualquer coisa ela explodia. Tinha dia que ela falava com os irmãos, tinha dia que ela não falava com os irmãos, mas ela já veio assim de outra igreja. Esse espírito já acompanhava ela, porque ela já veio com raiva de um irmão de outra igreja. Ela era de outra igreja, ela foi batizada em outra igreja.
E lá nessa igreja, parece que teve um irmão lá, não sei o que o irmão fez com ela, se ela fez com o irmão, sei lá, que ela tinha um ódio desse irmão da igreja. Aí eu falei para a Lucinha, você tem que se livrar disso. Irmão, estou falando diante de Deus. Quem estava aqui nessa época, lembro, talvez a Natasha até via. Às vezes ela chegava aqui com a blusa assim, escorrendo aquele montão de secreção, luz com sangue, aquele tumor estourado para fora, desse tamanho assim, ó, aquilo vazando. E eu falava para ela, Lucinha, perdoa, esse irmão que te fez mal lá na outra igreja, tira isso do teu coração, está acabando com você. Mas ela não aceitava. Até que uma hora inchou as pernas dela, ela não conseguia mais vir para a igreja. Eu ia, tu lembra, João, que eu pedi até você de vez em quando para levar um negócio lá para ela, pão, um negócio que ela pedia. Às vezes quando o João ia lá, aí eu juntava aqui com as obreiras, que eu ia lá e levar a Santa Ceia para ela, que ela já não conseguia vir na igreja. Toda vez que eu ia na casa dela, eu dava conselho a ela. Lucinha, tira esse irmão que você enfiou no seu coração lá na outra igreja, tira isso do seu coração. Perdoa quem tiver que perdoar. Não teve jeito, gente. Ela morreu daquele ódio da raiva. Aí quando foi um dia de madrugada, eu fui orar. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, olha, vai lá e visita a Lucinha. Mas não era Santa Ceia nem nada não. De madrugada Deus falou comigo, vai lá visitar ela. Ora por ela, dá uns conselhos a ela. Aí isso foi de madrugada. No outro dia, eu estava sentada ali, a gente fez o culto e tal, no outro dia de manhã. Veio o casal que tomava conta dela. Ô pastor, eu falei, rapaz, olha, a Lucinha pediu, se você não tem como dar um pulinho lá para orar por ela. Eu falei, irmão, já ia lá mesmo. Porque Deus já tinha falado comigo de madrugada. Eu ia lá mesmo. Eu vou lá, daqui a pouco eu vou dar um pulinho lá. Aí foi eu, Rose e a minha irmã, que na época estava aqui. Nós três. Fui lá. Chegou lá, ela morava em cima, ela não estava na casa de cima, ela estava na casa de baixo da casa daquele casal, porque ela já não estava conseguindo mais subir e descer a escada. Quando cheguei lá, estava a Lucinha deitada lá, aquele tumor todo estourado, o rosto dela estava inchado, todo o rosto, todo arrebentado, porque ela estava lá em cima, não sei o que houve lá, ela tropeçou lá, não sei o que houve, caiu, a porta caiu em cima dela, pegou no rosto dela, estava todo arrebentado, o rosto todo roxo. Aí eu lembro até hoje que ela estava deitadinha do lado de fora, estava fresquinho do lado de fora, fizeram uma caminha lá, estava deitadinha do lado de fora. Aí eu fui lá, sentei do lado dela, deitada assim, sentei assim. A Rose, a minha irmã, ficou assim em pé. E eu falei, ô Lucinha, como é que você está e tal? Ela falou, aí eu falei assim, Lucinha. Aí ela disse assim, pastor, ainda bem que você veio. Eu pedi para você vir para você fazer uma oração por mim, porque eu não estou nada bem. E o casal disse que ela já estava fazendo quimioterapia, ela vomitava tudo, sabe? Ela estava. Aí eu falei assim, Lucinha, eu vim aqui fazer uma oração por você. Mas o que eu mais queria mesmo, que Deus me enviou aqui, Lucinha, para conversar com você, para você limpar seu coração. Porque Deus estava querendo me usar para ajudar ela, porque quando você morre em pecado, segue-se o juízo. Entendeu? Deus estava querendo me usar para ajudar ela, porque Deus já sabia que ela ia partir mesmo. Mas ela também não entendeu, só Jesus. Aí eu falei com ela, conversei com ela, falei assim, o principal motivo de eu vir aqui é para você limpar seu coração. Você quer, eu estou te dando um conselho como sua pastora. Perdoa quem você tem que perdoar, limpa seu coração. Entendeu? Aí ela, mas eu já perdoei todo mundo. Eu falei, você perdoa? Gente, eu estou falando diante de Deus, que a irmã Rose e a minha irmã estava assim, pode perguntar a Rose, que ela ouviu ela falar isso. Eu falei, tá bom, você perdoou, né? A Rose está perdoando. Tu perdoou, né? E aquele irmão lá daquela igreja, que você não gostava dele, você perdoou?
aquele desgraçado que não sei assim mesmo, todo arrebentado, toda quebrada, aquele desgraçado que não sei o que, aí a Rose ficou olhando, aí, falei assim, mas você fala que perdoou, como você perdoou se você está chamando ele de desgraçado? Que não sei o que ele ódio. Ai, meu Deus, a mulher toda enfunhada, na cama, na beira da morte, mas não perdoa, o coração muito duro. E Deus está querendo me usar para ela ir embora em paz, pelo menos, porque ela é batizada. Não teve jeito. Desgraçado, que não sei o que. Falei, tá, então eu vou orar por você. Aí eu botei a mão na cabeça dela para orar. Quando eu botei a mão na cabeça dela, veio aquela voz no meu coração. É a última vez que você está orando por ela. Ela vai partir. Deus falou comigo. Rapaz, a Rose entrou ali, ela está falando, eu lembro que eu estava lá. A Rose estava com a gente lá, ela ouviu. Aí eu saí no portão, o casal que tomava conta dela veio falar comigo, pastor, já não está dando para a gente tomar conta dela não, porque ela vomita tudo, a gente está pensando em arrumar uma internação. E eu falei para ele, gente, eu sou uma pastora, então eu gostaria muito de pregar boas novas, boas notícias, mas infelizmente o que Deus me mostrou eu tenho que falar. Não precisa vocês arrumar internação não, porque a Lucinha, ela vai partir. Que isso? Vai. Mas aí a gente vai arrumar um lugar por enquanto. Eu falei, irmão, não precisa nem você arrumar um lugar por enquanto, que não vai demorar não. Pastor, aí eu me olhei para o outro, abraçou assim o outro, e eu vim embora. Passado alguns dias, que eu acredito que não chegou nem uma semana, a filha dela me ligou. Pastora, mandou o zap, né? Poxa, eu estou passando aqui para avisar que a minha mãe morreu. Aí, no outro dia também o casal passou aqui, pastora, do jeito que a senhora falou, pastor, aconteceu, a Lucinha foi embora. Aí ela ficou, uma semana o corpo no hospital, os parentes, que eram os parentes tudo distante, ainda botaram um enterro, não sei para onde é que ninguém foi. Ela foi enterrada com aquele enterro da prefeitura. E ela não estava velha. A Lucinha não era velha, ela podia estar aí até hoje. Brincando, rindo, passou vários Natal aqui com a gente, vários Anos Novos, mas cadê a Lucinha? O ódio acabou com ela. Entendeu? Como às vezes Deus usa o pastor, não é para o seu mal, para o seu bem. Aí foi embora ela e foi embora a Isis. As duas que eu avisava. Entendeu? Por isso que eu tenho muito cuidado, gente, com o meu coração. Eu tenho muito cuidado. A Bíblia diz que de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Porque se o bichinho entrar ali, Deus me livre, ele só veio para roubar, matar e destruir. E as duas eram novas. Tu lembra da Isis? A Isis não era velha não, gente. A Isis podia estar aí. Ela só era assim, só estava maltratada. Porque, infelizmente, a pessoa quando não dá ouvido a Deus, o diabo fica castigando a pessoa. Era as duas, era maltratada. Ele também não era nem falta de recurso, não. Era que o diabo fazia isso com elas mesmo. Porque elas tinham até uma aposentadoria, entendeu? Mas elas estavam novas, podia estar aí. Entendeu? A outra foi por causa de mentira, aquela que morreu dentro de casa. Aquela ali por causa de mentira. Mentia para todo mundo. Acabou, estava lá, acho que 2 ou 3 dias dentro de casa morto, né? Assim, depois que for achar o corpo, gente, a pior coisa que tem é a gente desobedecer a Deus. É a pior coisa que tem. O diabo não vai te dar nada. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Não? Só veio para isso. Pastor, e como é que eu sabia? Mesmo que às vezes quando ela virava a cara para mim, virava a cara para todo mundo, eu gostava da Isis. A Isis tinha pouquinho tempo ela aqui.
Mas a Lucinha, ela ficou 7 anos com a gente, quase 7 anos com a gente. Eu, de vez em quando, eu vejo foto aqui da igreja, de Natal, aí ela tá lá. Olha lá, Lucinha. Outro dia teve até uma irmã que comentou sobre ela. E lembra daquela irmãzinha que estava aqui na igreja com a gente? Falei, passou vários Natal aí com a gente. Entendeu? Eu gostava da Lucinha. Todo jeitinho dela eu gostava. Mas fazer o quê? Não adianta só de gostar e ensinar, a pessoa tem que querer. Senão, a pessoa não é obrigada a obedecer. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó, mas as vossas e o vosso ouvido não estão agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, que é o pecado, né? Fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele separa a pessoa de Deus. Estão entendendo o que acontece? Ele separa a gente de Deus. Aí Deus não consegue nem ver a gente, não consegue ouvir, não consegue atender a gente, porque houve uma separação. Ó, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não os ouça. Você está entendendo? Não é que Deus não quer te ouvir, não é que Deus não quer te atender, que Deus, só você que Deus é chateado contigo. Não. É o pecado que atrapalha Deus de ouvir. Agora, quer que eu te fale uma coisa? Deus, ele é tão bom, que para que ninguém se perca, ele sabendo que o pecado afasta a pessoa de Deus, ele deu uma oportunidade da gente sair do pecado. Vamos lá no primeiro epístola. A gente só não sai do pecado se a gente não quiser. Primeira epístola de João. Agora, se você não quiser, aí Deus não vai fazer nada. Mas se você quiser, você tem uma porta aberta para você sair. Glória a Deus. Lá na primeira epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Acharam aí? Olha só, presta bem atenção. Como Deus está sempre nos dando uma oportunidade de sair e voltar para a presença dEle. Amém? Porque fora da palavra de Deus, irmão, não adianta, é perda de tempo. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E a questão não é só você ir na igreja, é obedecer o que Deus está falando. Faz você vencer a sua obediência à palavra. Amém? Acharam aí? Amém. Olha o que está escrito aí, ó. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo, não é isso? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade por meio. Mas de vez em quando você vai lá na cozinha, tu toma um Nescau, tu come alguma coisa, tu suja um copinho, um prato, né? Aí todo dia tu não tem que lavar uma loucinha que está na cozinha, dar uma descargazinha, isso não é coisa. Todo dia você suja um pouquinho e tem que limpar. Assim é o nosso coração. Por mais que Deus tenha feito uma obra na minha vida, na sua vida, todos os dias a gente tem que limpar um pouquinho, meu Deus. Até que eu não me lembre, mas se eu falei alguma coisa, ou fiz alguma coisa, o Senhor me perdoa. Ou pensei alguma coisa errada. Entendeu? Você vai se limpando com Deus. E ele está dizendo assim, ó. Enganando a nós mesmos. E a sua verdade não há verdade em nós. Mas ele diz, ó, se confessarmos os nossos pecados, você tem que confessar para Deus. Enquanto você não confessa o pecado, você está em pecado. Que é necessário
sabe que tem uma coisa errada na sua vida, você não pede perdão a Deus, aí você está em pecado. Você tem que chegar até Deus e falar: Senhor, eu errei, eu fiz, eu pensei, eu falei, mas eu não quero mais, eu preciso da sua ajuda. E outra coisa, gente, preste atenção que vocês estão aqui para aprender a verdade. Que aqui não é o melhor ministério não, mas aqui eu prego a verdade. Só é perdoado quem se arrepende. Você tem que guardar isso no seu coração. Não existe perdão sem arrependimento. Se eu erro e acho que eu estou certo, já era para mim. Já era para mim, porque eu estou em pecado e não reconheço o meu pecado. Aí é complicado. Sabe quem aconteceu isso? Saul. Saul morreu em pecado, os filhos dele morreram e ele não aguentou o baque, ele se suicidou. Mas por que aconteceu isso com Davi, com Saul? Porque ele errou, mas ele não reconhecia que ele estava errado, ele achava que ele estava certo. Enquanto eu errar e achar que estou certo, eu não tenho perdão. Perdão é para quem se arrepende. Se eu me arrepender, é a mesma coisa um pastor. Preste bem atenção nisso, que isso também é muito importante. Eu peco contra um pastor. Ou vamos supor assim, vamos botar um exemplo assim, se eu pequei contra o meu pastor. O pastor, ele como é um homem de Deus, ele pode até me perdoar, mas se eu não me arrepender, enquanto eu não me arrepender, eu estou em pecado, mesmo ele tendo me perdoado. Ele me perdoou, mas eu não me arrependi. É complicado isso, entendeu? Eu só vou ser perdoado mesmo a hora que eu me arrepender. Eu tenho que ir até Deus: Senhor, não era para me ter feito isso, eu fiz, eu errei. Só é perdão para os arrependidos, pessoal. Por isso que a graça de Deus é para os humildes, entendeu? Mas enquanto eu conservar aquilo ali, o meu orgulho, achar que não, eu estou certa, isso é um problema na minha vida. As coisas vão dando errado, Deus não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada, e aí? Coisa séria. Quer ver um exemplo? A Miriam não pecou contra Moisés? Sim ou não? Tu viu que Moisés foi orar por ela? Não adiantou, nem a oração de Moisés adiantou. Ela tinha que ficar uma semana lá para ela se arrepender. Uma semana leprosa. Tá entendendo? Coisa séria. Então tem coisas que não dependem do pastor, não depende de Deus, depende de nós. A gente ser humilde, aceitar o conselho de Deus, se arrepender para não... Pastor, e se eu não quiser? Se você não quiser se arrepender, irmão, infelizmente, lembra que a gente acabou de ler lá? De que se queixa, pois o homem vivente, queixa-se cada um do seu próprio pecado, a pessoa vai ficar sofrendo. Não pode reclamar. Então ele está falando aqui, vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Para perdoar, não é isso? Os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos o quê? Mentiroso, a sua palavra não está em nós. Eu não fiz nada não, irmã, não faça isso, irmão. Confessa a Deus, é o melhor que a gente faz. Porque quando você está em pecado, infelizmente, você está na mão do inimigo. Sabia disso? Você saiu da mão de Deus e você está na mão do inimigo. E na mão dele, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando você confessa, se arrepende, você sai da mão dele e volta para a mão de Deus. E isso tem que ser feito com urgência, porque se você morrer em pecado, você vai para onde? Entendeu? Sim ou não? Pastora, mas ninguém é obrigado a aceitar a palavra. Obrigado não é. Olha, a gente não somos obrigados. É o que Deus ensina para o nosso bem. Vamos dar um pulinho lá no livro de... Natasha, presta atenção lá, eu vou te mostrar um negócio lá no livro de Isaías. Você quer ser feliz?
Você quer ter paz, quer ter sossego, não quer? Ah, quero, pastor, eu quero prosperar, quero ver minha família salva. Então eu preciso prestar atenção direitinho, botar em prática o que Deus está falando, glória a Deus. Caso contrário, Deus não vai forçar, mas você não, infelizmente você não vai conseguir alcançar de Deus o que Deus quer para a sua vida. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Não é obrigado. Aqui tá, já vai dizer para você que você não é obrigado, mas ó, Isaías capítulo 1. Lá no Isaías, vou voltar. Deus abençoe a Rose, a paz do Senhor, minha mãe também. Deus abençoe, mãe, a paz, também te amo. Lá no Isaías 1. Isaías capítulo 1. Acharam aí? Isaías capítulo 1 está falando assim. Isaías capítulo 1, versículo 19. É isso? Acharam aí? Olha o que está escrito aí. Ó. Se quiseres, não é isso que está escrito aí? Se quiseres, vamos dar uma paradinha para você entender. Não adianta a gente sair lendo se a gente não entendeu nada. Se quiseres, significa que você não é obrigado. Sim ou não? Deus não está te obrigando, não. Se você quiser, que Ele está falando. Se quiseres e ouvirdes, se você quiser e ouvir o conselho de Deus, comereis o bem dessa terra. Sim ou não? Você vai ser feliz. Você vai prosperar, você vai ver sua família salva, as coisas vão acontecer para você. Se você quiser e ouvir o Senhor, você não é obrigada. Se você quiser e ouvir Deus, você vai comer o melhor dessa terra, você vai ser feliz. As suas coisas vão dar certo. Agora ele está dizendo aqui, mas se eu não quiser, eu recusar, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorada a espada, porque a boca do Senhor disse. E aí? Se eu quiser e ouvir, eu vou ser feliz, mas se eu não quiser, aí vem a lamentação de Jeremias. De que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um seu próprio erro. Se eu não quiser, ninguém vai me forçar, mas as minhas coisas vão dar errado. Você está entendendo? Porque para dar certo eu preciso de Jesus, e Jesus eu não quero obedecer, como é que vai ser? Jesus disse, como andarão dois juntos se não tiver de acordo? Porque para a gente ser abençoado, tem que haver um acordo entre nós e Deus. A gente tem que concordar com o que Ele fala e obedecer. Por isso que Ele está falando. Se quiseres me ouvir, se você quiser me ouvir, se você quiser me obedecer, você vai ser feliz. Mas se você não quiser, Deus vai me destruir? Não. Se você estivesse lá fora sem Jesus, você ia já ser destruído mesmo. Porque sem Jesus, o diabo só vem para roubar, matar e destruir, gente. Não é Deus que destrói ninguém, não. Deus não destrói ninguém, Deus não se vinga de ninguém. Deus vai pesar a mão sobre mim? Também não. Quem destruiu Judas? Foi Jesus? Foi Deus que destruiu Judas? Fala a verdade, foi. Quem destruiu ele? Foi o diabo. Foi o diabo que destruiu ele? O diabo destruiu ele. Mas por que o diabo destruiu ele? Por causa do próprio pecado dele. Aquilo foi a escolha dele. E ele podia se arrepender, voltar atrás. Jesus ainda falou para ele, que vens a mim, amigo. Ele podendo aproveitar a oportunidade. Jesus, me perdoa, errei o alvo. Não. Ele foi com aquele orgulho dele, se matou.
Entendeu? Não foi Deus. Jesus ainda chamou ele de amigo. Que vens a mim, amigo? E tal. Então não foi Jesus que destruiu ele. O que destruiu ele foi as escolhas dele, o erro dele. Ele não aceitava o que Jesus pregava. Ele ficou 3 anos com Jesus. Os outros discípulos obedeciam, ele não. A Bíblia não diz que os roubadores não herdarão o reino do céu? Eles roubavam na sacolinha. Aí tem gente que, graças a Deus eu não roubo a sacolinha, mas Jesus está falando, isso eu não quero perdoar. Você está entendendo? Cuidado com a mentira, com a sua mente. Então a pessoa está. É o erro da pessoa que leva ela à perdição, não é Deus. Agora, pastora, e se eu obedeço a Deus direitinho? Se eu fico na palavra, o que vai acontecer comigo? Lá no livro de João, para a gente encerrar. Tá chamando aqui, né? Lá no livro de João, você obedece direitinho a palavra. Eu faço por onde permanecer na palavra. E eu, que eu obedecendo direitinho, o que eu vou ganhar com isso? Lá no livro de João 16. 16, deixa eu ver se é isso. Você que busca fazer por onde, você que se esforça para obedecer, olha o que acontece com você. Lá no João 15, pessoal, o segredo com Deus não é o bicho de 7 cabeças, não, é obediência e crer, só isso. Se você está crendo, se esforçando para obedecer, nada pode impedir o seu milagre. Glória a Deus. João 15, lá no versículo no versículo 7, João 15, 7. Acharei João, capítulo 15, versículo 7. Estão ouvindo direitinho, pessoal? Sim ou não? Quando você permanece na palavra, olha o que acontece. Se vós estiverdes em mim, o que você está em Jesus? Você está na palavra. E as minhas palavras estiverem em vós. Você está na palavra e a palavra está em você. Não é isso? Este é melhor. Pedireis tudo, não é algumas coisas não. Tudo que quiserdes e vos será feito. O que você pedir a Deus, Deus vai fazer. Pode não fazer, mas não fez hoje, mas vai fazer amanhã, Ele vai fazer. Pode ter certeza que Ele vai fazer. Você pode crer que Ele vai fazer. Se você está nele, Ele está em você, Ele vai acontecer. Às vezes a gente fica, mas eu estou na palavra, eu já orei e não aconteceu. Irmão, mas tudo tem um tempo de Deus. Mas no tempo determinado de Deus vai acontecer. Estão entendendo direitinho? Mas você precisa estar na palavra e a palavra está em você. Agora, se você sair da palavra, vai ficar ruim. E todos os dias a gente tem que se limpar, gente. Senhor, me perdoa, eu murmurei, eu perdi a paciência, eu me irritei, eu pequei contra aquele irmão, contra aquela irmã. Você tem que pedir a Deus força. Ontem eu preguei uma palavra, para a gente encerrar aqui. Entendeu aqui, pessoal? Se você estiver na palavra, a palavra você, tudo que você pedir vai acontecer. Você tem que estar com Deus. Agora presta bem atenção nisso aqui, Lá no livro de Colossenses 3, eu preguei isso aqui, né? E você não está vivendo mais com a sua vida, agora você está vivendo com a vida de Cristo. Glória a Deus.
Você tem que prestar atenção no que você faz com a vida dele. Eu estava falando ali, Jesus Cristo, ele tirou a sua vida e colocou a dele em você. Você tem que ter cuidado. Tem gente que toma os mirinais com a vida de Cristo, tem gente que prostitui com a vida de Cristo. Você vai ter problema, irmão. Porque você agora não é, você já entregou sua vida a Jesus. Toda pessoa que é batizada, ela já entregou a vida a Jesus. Essa vida que você está não é mais sua. Tem gente que faz porcariada com a vida de Jesus e aí, por que está dando tudo errado? É isso. Colossenses 3, versículo 1. Glória a Deus. Tem gente que vai ver pornografia com a vida de Jesus e diz, não é ruim, irmão. Você não entendeu que as coisas com Deus é santo. Olha o que está escrito aí, ó. Portanto, se já estás ressuscitado, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, vos manifestar, também nos manifestarei com ele em glória. Por isso, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos dar uma paradinha para você entender? Quem são os filhos da desobediência? Ele não está falando os bastardos, gentios, não, ele está falando os filhos da desobediência, os filhos, mas que desobedecem. E aí ele está dizendo, sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela, mas agora despojai-vos, pois, de tudo, da ira, nem circunciso, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos como eleito de Deus, santos e amáveis, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, também vós fazeis também. E sobretudo revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e seja o que, pessoal? Agradecido. A paz de Deus só vai dominar no seu coração se você for essa pessoa aqui, ó. Se você for uma pessoa mansa, uma pessoa humilde, você sabe perdoar. Você está entendendo? Você ama os outros, aí você vai ter paz no seu coração. Mas se você só andar com raiva, irado, chateado, irmão, você não vai ter paz, você não vai ter sossego. E ser desagradecido, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, demonstrando-vos uns aos outros, dando ao Senhor com graça em vosso coração. Tem gente que por palavras ou por obra fazem tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça por Ele ao Pai. Glória a Deus. É assim que a gente tem que andar em comunhão com Deus, porque aí a gente vai ter paz. Agora, se a gente andar ao contrário, Deus está falando uma coisa, eu estou fazendo outra, estou com raiva de todo mundo, não vou ser feliz nunca desse jeito. Glória a Deus, amém? Vamos então orar em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Gente, essas palavras assim, às vezes a pessoa tem tempo para mexer no celular, a pessoa tem tempo para tanta coisa.
Não custa nada você pegar a Bíblia, amanhã que é uma quinta-feira, né? Não tem culto. Não custa nada você pegar a Bíblia e meditar no que você ouviu, gente. Não custa nada você fazer isso, que Deus vai falar mais coisa com você em cima disso aí. Glória a Deus. Deixa eu ver se vocês conseguem ver um negócio aí. Peraí. Não sei se vocês vão conseguir ver, não. Mas eu vou tentar mostrar. Aqui. Vê se vocês estão conseguindo ver a minha Bíblia marcada. Estão vendo? Cor de abóbora? Está vendo? Cor de abóbora marcada. Sabe o que é isso aqui? Isso é a palavra que o pastor pregou hoje de manhã. Viu? Eu marquei, ó. Sabe por que eu marquei? Para me meditar. Depois eu vou chegar em casa, eu vou reler ela. Por isso que eu marco, entendeu? Eu fui lá, o pastor pregando, eu vou, quando eu chegar em casa, eu vou estudar melhor essa palavra. É isso que você tem que fazer. Você pega a palavra, aleluia, o pastor pregou, vai embora, chega ali, você esquece que Deus falou. Quer dizer, a palavra não está habitando em você. Não foi o que ele falou ali? Que a palavra de Deus habite em vós, abundantemente. O que é habitar, pessoal? Morar. Se você chega ali fora, esquece a palavra, já era. A Bíblia diz o seguinte, que ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o maligno vem e rouba a palavra. Acabou. Aí você não é abençoado, essas coisas não acontecem, que você vê na igreja, você esqueceu até o que Deus falou. Não pode ser assim, gente. Eu fui lá, eu peguei minha pedrinha de Jacó, eu botei meu óleo ungido, dá para fazer direitinho, do jeito que o pastor explicou. Você tem que ser desse jeito. Você vai fazer as coisas de qualquer maneira. Pastor, o que o pastor pregou lá de manhã? Quem mesmo, Natália? Poxa, irmão, eu não quero vencer, não. Eu esqueci o que ele falou. Para que eu vou trazer a pedra para cá? Chega lá, para que essa pedra mesmo? Eu esqueci o que é. Brincadeira, não? Acho que é a pedra que o Davi ia jogar no Golias, tudo ao contrário. Tudo ao contrário que o pastor falou, não vai dar certo não, gente. Oi? Daqui a pouco eu estou dando uma pedrada no inimigo lá na hora para atacar nele. Não é isso não, gente. A pedra era de Jacó, eu estou botando a pedra em outro lugar, porque eu nem prestei atenção no que era para fazer. Não dá certo não. Glória a Deus. Tem que prestar atenção no que Deus está falando, amém? Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Vamos fechar nossos olhos, ninguém até está rindo ali agora. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha ajudar essa pessoa que precisa de um milagre. Oh Deus, essa pessoa que às vezes está um pouco cansada, às vezes tem gente que está até meio desanimada. É tanta luta, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, que às vezes a pessoa se sente até meio cansada, igual Josafá. Josafá ele disse assim: Senhor, em nós não há mais força perante essa multidão que vem contra nós. Também nem sabemos, ó Pai, o que faremos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ó Pai, eu venho lembrar o Senhor das Suas muitas misericórdias. O Senhor é um Deus bom. O Senhor disse que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E o Senhor sabe até onde nós conseguimos suportar, até onde nós conseguimos ir. Às vezes tem pessoas, ó Pai, que está vivendo, mas a pessoa está triste por dentro, a pessoa não consegue dar um sorriso. É só tristeza, só batalha. Muda a vida dessa pessoa, Deus. Porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é aquele que nos faz triunfar. O Senhor é aquele que tira a pessoa do pó, do montudo e faz se assentar lá na mesa dos reis. Tu faz que o solitário viva em família.
família. Oh, Pai, ajuda essa pessoa. Tu és aquele, ó Pai, que ilumina as nossas trevas, que tira a gente da escuridão, que fortalece, que alegra o coração dos teus filhos, que dá vitória. Ajuda essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu estou paralisando toda a ação do mal, exigindo, mandando que saia da vida de cada pessoa, que leve a tristeza, que leve a perturbação, que leve todo o mal e saia em nome de Jesus da casa dessa pessoa, dos quartos, da cozinha, do banheiro, da varanda, do quintal, do telhado. Vai embora, sai da família dessa pessoa todo espírito da morte, o espírito da sequela, da doença, da invalidez, sai dos parentes, das parentelas, vai embora, sai da vida dessa pessoa. Aquele espírito do infarto, o espírito do AVC, o espírito da invalidez, vai embora. Em nome de Jesus, e não volta mais. Pai, eu estou abençoando cada um deles. Ah, Pai, para que eles venham vencer tudo. Que a vida dessa pessoa venha mudar, venha ser um testemunho. Oh Deus, glorifique o seu nome na vida de cada pessoa. É o que nós oramos nessa noite. Até os que estão aí nas redes sociais. E tudo isso é para a sua glória, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe. Desejo uma boa noite aos seus irmãozinhos. Tá? Eu já vou descer aí já. E vamos na paz do Senhor em nome de Jesus. Graças a Deus, esse tempinho refrescou, né? Glória a Deus. Deus abençoe todo o pessoal do Face, pessoal no Zap. Do Zap não, do YouTube. A paz do Senhor. E até sexta-feira, em nome de Jesus. Sexta-feira não, amanhã a gente vai estar na web rádio, pessoal. Se assim Jesus permitir, a gente vai estar 3 horas da tarde, vai estar 3 horas da manhã. A gente vai estar às 15 horas na web rádio. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau.